Olá, boa tarde. Agora são 1h20 da tarde. Seja bem-vindo e bem-vindo ao plantão de sábado do jornalismo da Rede TV. Hoje, além das principais notícias do dia, vamos trazer duas pautas importantes. Vamos falar sobre os próximos passos da anistia e também sobre a obesidade e as doenças cardiovasculares. E essa edição está apenas começando. Eu começo falando do projeto de lei da anistia que está passando por mais um período de negociações. O deputado Paulinho da Força diz que conseguiu apoio de 8 partidos, mas o número ainda não garante maioria no plenário para que a medida seja colocada em votação. Dos 11 partidos que Paulinho da Força conversou esta semana, 8 decidiram declarar apoio ao deputado referente à aprovação do projeto de anistia que reduz penas dos condenados pelo ataques de 8 de janeiro e também inclui o ex-presidente Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado. Até o momento, 201 deputados declararam apoio e deram uma sugestão a Paulinho para que a medida não beneficie os integrantes do crime organizado, pois o projeto poderia ser usado para facilitar a soltura deles. O relator disse que teria cautela e que está avaliando não reduzir as penas para o crime de organização criminosa. Em entrevistas, o deputado afirmou que a intenção é contemplar Bolsonaro e os outros réus, mas que casos considerados graves, como de financiadores e mandantes, o tratamento será distinto. A próxima movimentação será para tentar o apoio do PT e do PL. Paulinho queria que a votação fosse marcada para o início da próxima semana, mas ainda terá que se reunir com 8 bancadas que têm representantes eleitos e ainda não foram ouvidas. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, disse que precisava de mais tempo para decidir se a proposta entrará em votação. Os apoiadores da medida contam com um apoio que pode chegar a 350 a 370 votos favoráveis. O projeto da anistia não tem a mesma força da PEC da blindagem que mobilizou brasileiros de direita, centro e esquerda no último domingo nas ruas das capitais por todo o país. Neste caso, não existe união. Após um domingo com manifestações em todo o Brasil, a Comissão de Constituição e Justiça rejeitou por unanimidade no colegiado a PEC da blindagem, que ganhou conhecimento do público e virou polêmica. Integrantes de partidos e personalidades públicas que se declararam contra a proposta começaram a mobilizar o público nas redes sociais para se reunirem nas ruas. Além das capitais, 30 cidades de todo o país foram palco de protestos com manifestações contra a PEC e o projeto da anistia. Em Copacabana, a mobilização reuniu uma multidão de quase 42 mil pessoas para um ato com a presença de ícones da música popular brasileira, com destaque para Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque. Com a PEC da blindagem, que chegou a ser aprovada pela Câmara dos Deputados, os parlamentares só poderiam ser investigados e presos com autorização deles mesmos, por meio de uma votação secreta. Mas com tanta oposição dos eleitores, os senadores decidiram enterrar a proposta, que não tem ideologia partidária. E ainda não há previsão de quando o projeto de anistia, que no final das contas poderá ser apenas uma redução de penas de condenados, será levado à votação no plenário da Câmara dos Deputados. O relator Paulinho da Força, do Solidariedade São Paulo, tem se reunido com bancadas em busca de consenso. A ideia é alcançar meio termo no teor do texto. E para falar sobre os próximos passos da anistia, vamos conversar com o professor de Ciência Política da UNB, Frederico Bertolin. Seja bem-vindo ao plantão de sábado. Olá, muito boa tarde. Eu agradeço imensamente o convite. Nós que ficamos felizes aqui por o senhor estar com a gente. Meu caro, começa o nosso bate-papo falando do PL, que já afirmou que não aceitará nada menos do que uma anistia ampla, geral e restrita, enquanto o PT rejeita tanto a anistia quanto a revisão de penas. Quais seriam os possíveis caminhos políticos nesse impasse? É de fato um caminho muito difícil para costurar uma proposta que possa agradar ambos os lados. Então, o Centrão, de alguma maneira, ficou com essa relatoria e talvez surja daí uma proposta que não agrade efetivamente a ninguém, né? Na tentativa de agradar a todos. De fato, o posicionamento do PL, ele é de uma inflexibilidade que faz sentido para o próprio PL, ou seja,
o partido não tem muito mais a perder. É sempre importante lembrar que o partido se posicionou de maneira a bloquear a Câmara, ocupou a Câmara, não teve nenhum tipo de punição em relação a isso, ou seja, ele percebe a situação como uma situação em que vale a pena demandar, então, algo que seria inalcançável e algo que já se sabe que não será nem chancelado pela Presidência da República, que não será aceito pelo STF numa eventual judicialização dessa discussão. Então, o que o PL tenta fazer é se posicionar, marcar um ponto ali, marcar essa posição de só serve a anistia caso ela seja ampla, geral e restrita, o que evidentemente suscita propostas muito perigosas. Circulou no início do debate ali um texto que de fato tinha, como você comentou aí, de fato tinha uma possibilidade de anistiar até crimes que não tinham absolutamente nada a ver com os crimes cometidos ali no curso do 8 de janeiro e nas fases preliminares anteriores ao 8 de janeiro, que tem relação com a tentativa de golpe de Estado. Então, por outro lado, o PT também não tem nenhuma razão para mover para o centro, mover de alguma forma a uma posição intermediária que contemple uma diminuição de penas ou nada do gênero, e muito menos se mover em relação à anistia de fato. Isso coloca o relator numa posição muito difícil, que é de tentar negociar com duas forças políticas que não têm basicamente nenhum interesse em negociar ou nenhum interesse em ver sair dali uma proposta que não seja, para o PT, a manutenção das condenações, a manutenção das penas, né? E para o PL, a supressão completa de penas ou a anistia total, não apenas daqueles que tiveram lá na invasão da Praça dos Três Poderes, mas também, principalmente, da sua liderança, né, Jair Messias Bolsonaro. Então, de fato, é um meio do caminho aí muito difícil e que, especialmente o PL, isso é importante salientar, ele não tem nenhum incentivo para abrir mão de uma anistia ampla, geral e restrita. O partido já ocupou o plenário da Câmara, já bloqueou o plenário da Câmara, não sofreu absolutamente nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de punição. Houve uma promessa ali de que iam ser punidos por ocuparem a cadeira da presidência, por impedirem o próprio Mota de sentar a cadeira. Não houve nenhum tipo de punição mais explícita, ninguém sofreu nenhuma consequência, e eles já estão numa situação em que eles não têm muito a perder. Então, isso faz com que uma posição de ultimato mais marcada seja uma posição ótima para o PL, né? Perfeito. E a atuação de Eduardo Bolsonaro em defesa da anistia ampla tem gerado desconforto, inclusive até em algumas alas da direita. Essa estratégia pode modificar alianças ou influenciar os rumos da proposta nos próximos passos legislativos? É possível, mas eu não sei se isso vai fazer com que o Centrão abandone completamente o bolsonarismo. Quando a gente fala Centrão, a gente às vezes pode pensar que são forças exatamente no centro. E, na verdade, não é bem isso, né? São forças que estão ali mais à centro-direita. A questão é que, numa distribuição espacial, é como se daqui está a esquerda, aqui está a direita, e o Centrão está aqui mais pertinho da direita. Ou seja, o Centrão, de alguma forma, são forças de centro-direita que não gravitam exclusivamente em torno do bolsonarismo, mas que encontraram no bolsonarismo uma força de uma tração eleitoral muito importante, né? Eu diria que o nome, assim, apesar de não ser o nome da Câmara, mas um nome que a gente destacaria nesse sentido, o nome de Ciro Nogueira, é exatamente isso. Assim, o PP, de alguma forma, ele sempre esteve com o governo, a despeito de qual governo fosse. Então, ele se aliou a governos de esquerda, se aliou a governos mais de direita, e, nesse momento, é um partido que está aproveitando essa tração eleitoral do bolsonarismo. A gente não sabe até que ponto ela permanece com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Mas fato é que essa tem sido uma aposta. Então, o Centrão, de alguma maneira, ele tem setores que tentam se descolar um pouco
desse bolsonarismo, mas, por outro lado, as forças bolsonaristas entendem que elas ainda representam, para boa parcela do Centrão, essa tração eleitoral. Então, elas jogam com isso. O Eduardo Bolsonaro joga com isso também. Joga com essa com esse medo que o Centrão tem de abandonar completamente o bolsonarismo. É o medo que a gente viu, inclusive, no vai e vem da candidatura do Tarcísio, ou seja, esperava-se um Tarcísio moderado e se percebeu que não existe Tarcísio moderado porque não existe bolsonarismo moderado. E o deputado Eduardo Bolsonaro aproveita isso muito de uma forma muito astuta para, de alguma maneira, continuar capturando esse potencial dentro do legislativo do Centrão. Então, de alguma forma, ele está vendendo ali um jogo difícil, está vendendo a impossibilidade para manter, ou tentar, de alguma forma, manter o Centrão próximo para que você tenha forças ali do Centrão, que é essa força meio espalhada ali pela centro-direita, a favor da anistia, ou para que eles identifiquem, para que o Centrão identifique que a única saída para tocar qualquer outra pauta dentro do Congresso é aprovar a anistia. O que, de novo, e aí qual que é a complicação oriunda disso? A anistia, ela é a ideia de anistia, ela é um projeto já natimorto, ela não tem condições de ter sucesso como mudança legislativa. E ela não tem condições de ter sucesso como mudança legislativa porque, como eu já comentei, o próprio Supremo já sinalizou que não é possível indulto, não é possível anistia, e não é possível que o próprio Supremo, isso foi, inclusive foi o objeto do voto do Alexandre de Moraes lá, quando ele discute a pena do Mauro Cid. Ele fala, olha, não pode... são 2 anos e tem que ser 2 anos, de acordo com o Alexandre de Moraes, porque senão eu não posso suprimir a pena dele, porque não é cabível essa supressão da pena. E aí depois ele completa, como não é cabível indulto, como não é cabível anistia. Então, qualquer proposta de anistia, ela vai simplesmente tensionar com o Supremo. Mas, de novo, isso para o PL é indiferente, porque o PL não é governo, o PL é oposição. Então, ele não está preocupado em governar. É evidente que existe uma preocupação, e aí é de onde vem esse receio da divisão e esses pontos que você comentou, assim, da possibilidade de ter algum racha ali. É evidente que os parlamentares estão, de alguma forma, também preocupados em entregar algo para a população. Isso é facilitado pelo fato deles terem muitas emendas para executar, mas também entregar, por exemplo, correção do imposto de renda, isenção até 5 mil, pode ser uma preocupação maior para algumas pessoas do Centrão do que propriamente a anistia, que às vezes é uma entrega importante para deputados do PL que querem mostrar para sua base, olha, eu entreguei uma tentativa de anistia, eu fui até onde eu pude e o STF impediu que isso acontecesse, ou o presidente Lula não sancionou, impediu que isso acontecesse, ou o Senado, outra casa, impediu que acontecesse, mas aqui eu entreguei proposta de anistia. Então, isso causa um tensionamento, mas é um tensionamento natural do processo de tentativa ainda de aproveitar o espólio eleitoral ali do Jair Bolsonaro, especialmente pelo seu filho, né? O filho dele, ele está numa situação que também é uma situação parecida com a do PL, que não tem muito como piorar, assim. Então, ele já está numa situação muito frágil e qualquer ganho que ele tenha é ótimo. Qualquer professor, ganho que ele tenha... O assunto é muito importante e está sendo muito importante até para quem está em casa compreender mais o assunto, mas o tempo passa muito rápido. A gente agradece imensamente a sua atenção por estar com a gente aqui, porque tenho certeza que os próximos passos serão fundamentais até para poder funcionar a Câmara dos Deputados e também do Senado. A gente agradece imensamente, porque foram pontos que a gente planejou para conversar no dia de hoje. Imensamente, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, um grande abraço e precisando de novo, só chamar.
Combinado, um forte abraço, um excelente sábado para o senhor. Agora, mudando um pouco de assunto, um cardápio com muitos vegetais coloridos indica a presença de antioxidantes, como várias vitaminas. Agora, um estudo chinês investigou o vínculo do consumo dessas substâncias e a prevenção da obesidade. O trabalho realizado por pesquisadores da China foi publicado no periódico científico Frontiers in Nutrition, que investiga o elo entre o consumo de antioxidantes e a prevenção da obesidade. Os cientistas chineses constataram que entre os adeptos de alimentos antioxidantes havia menor risco para o excesso de peso. Uma das explicações é de que os antioxidantes podem atenuar inflamações e ajudar a combater a resistência à insulina. Apesar da ação positiva dos antioxidantes, é importante destacar que os benefícios estão associados à ingestão alimentar, uma vez que a suplementação em altas doses pode desencadear danos à saúde. Exemplo disso é a vitamina E, que em excesso pode ser tóxica. A suplementação só deve ser realizada com recomendação médica e após a realização de exames. Entre os grupos de alimentos que oferecem antioxidantes estão a vitamina A, presente na gema de ovo, na batata doce, no leite e no espinafre. A vitamina auxilia na saúde ocular e desempenha papel importante em prol do sistema imunológico, participando da produção de células de defesa. Outra aliada da imunidade é a vitamina C, que pode ser encontrada em frutas como laranja, acerola, caju e goiaba, e ainda na couve e no pimentão. A atuação da vitamina C é destacada em muitos artigos na redução de processos infecciosos e no fortalecimento dos ossos. É encontrada no abacate, azeite e nozes. A vitamina E se destaca pela função cardioprotetora e por auxiliar no retardamento do envelhecimento precoce. Entre os minerais destacam-se o selênio, que é encontrado em abundância na castanha do Pará, que atua na diminuição do risco do câncer e no combate de problemas cardiovasculares e danos cerebrais. Basta uma unidade diária de castanha para suprir as necessidades nutricionais. O frango, feijão, leite e seus derivados também são fontes do mineral. Fundamental para o crescimento e o desenvolvimento, o zinco não pode faltar no cardápio da criançada. Ele também colabora com o sistema imunológico. A falta do zinco abre brechas para a entrada de oportunistas perigosos, caso do vírus da gripe. É encontrado na sardinha, na aveia e no grão de trigo. Já entre os carotenoides, o licópeno, que dá o tom vermelho ao tomate, melancia e pitanga, está envolvido na redução do risco de câncer, em especial de próstata. Já o beta-caroteno, encontrado na cenoura, manga e abóbora, protege os olhos e os ossos. Menos conhecidas, a criptoxantina e a zeaxantina atuam em prol da saúde ocular. E é encontrada na nectarina, no pêssego e em hortaliças como a couve e o espinafre. Apesar de não terem sido citadas na pesquisa dos chineses, os fenólicos é outro grande grupo de substâncias de ação antioxidante, que gera benefícios cardiovasculares. Entre os exemplos, há desde as antocianinas, que estão na jabuticaba e açaí, passando pelas catequinas, encontradas no chá verde e na cereja, até a quercetina, da cebola, e o resveratrol da uva roxa e do amendoim. Agora, todo paciente adulto com sobrepeso ou obesidade passará a ser avaliado não apenas pelo índice de massa corporal, IMC, mas também pelo risco de desenvolver infarto, AVC ou insuficiência cardíaca nos próximos 10 anos. Isso vale para pessoas entre 30 e 79 anos. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com o nutrólogo Dr. Eric Slivit. Seja bem-vindo ao Plantão de Sábado. Obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês. Para começar o nosso bate-papo, acredito que vale a pena destacar que a obesidade tem aumentado não apenas no Brasil, mas no mundo todo. De acordo com o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, só no nosso país são 9 milhões de pessoas obesas. É um dado muito preocupante, doutor. Muito preocupante, porque a obesidade ela vem vinculada com todas as doenças crônicas que a gente conhece, com diabetes, com doença cardiovascular, com vários tipos de câncer, com questões articulares. Então, se a gente deixa a população ficar cada vez mais obesa, a gente tem uma pior de qualidade de vida dessas pessoas, além, claro, que se fala muito desses investimentos públicos, né, em termos de doenças, fica bastante aumentado, e isso, de fato, essa soma é um problema.
Agora, as sociedades médicas brasileiras estão recomendando o uso do Score Prevent para calcular o risco cardiovascular e orientar a conduta médica. Doutor, o que é Score Prevent e como é utilizá-lo e quais são os seus benefícios? Bom, o Score Prevent ele tem uma ideia de somar diversas variáveis para ter uma ideia do risco cardiovascular que a gente vai ter aí a médio e longo prazo. Então, nele vai constar não só a idade, né, que a gente sabe que o envelhecimento é um fator que predispõe já a doenças, mas nível de colesterol, de pressão arterial, e entrou alguns marcadores como o controle da glicemia, né, como a hemoglobina glicada, e até a avaliação da função renal por um score que a gente chama de albumina e creatinina urinária, que são marcadores que conseguem avaliar mais precocemente alguma disfunção renal e elementos que, somados, aumentam o risco cardiovascular, como é o caso da própria glicemia mais alta. Na prática clínica, como o uso do Score Prevent pode alterar a abordagem no tratamento do paciente com obesidade? Ele veio para trazer mais elementos para o profissional de saúde detectar mais precocemente disfunções que possam estar acontecendo, né? Então, isso ajuda muito, porque às vezes a pessoa só descobre uma doença renal um pouco mais, em estágio mais avançado, ou vê algumas alterações glicêmicas quando a pessoa está ficando diabética. Então, a ideia de ter um score, pensando na parte cardiovascular, um score um pouco mais detalhado, é poder investigar um pouco mais amplamente esses fatores metabólicos que podem levar à doença cardiovascular. Agora vamos falar sobre como a obesidade aumenta o risco de doenças cardiovasculares e por que é tão importante ficarmos atentos. A obesidade ela vai alterar várias funções corporais. O próprio tecido adiposo, conforme a gente vai incrementando esse tecido, isso inclui principalmente a gordura abdominal, né, a gordura visceral, essa é a pior de todas que a gente tem em termos de acúmulo, ela produz vários elementos inflamatórios. São citocinas, como a gente chama, tem hormônios que o tecido adiposo produz, e essa gama de substâncias produzidas, elas ajudam a piorar a parte metabólica, elas fazem contração de vaso sanguíneo, dificultam o controle da glicemia, elas causam o que a gente chama de resistência à insulina, vai ter alteração em toda a parte vascular, o retorno venoso, né? Toda a parte ligada a articulações, como sobrecarga de quadril, de joelho, de tornozelo, né? Então, o tecido adiposo por si só, ele sozinho, é um fator de risco independente para as diversas doenças crônicas. Então, quando a gente tem esse foco em reduzir principalmente a gordura abdominal, visceral, a gente inevitavelmente vai reduzir o risco de todas as doenças crônicas que a gente conhece. O coração é o ponto central desta maior atenção da Organização Mundial da Saúde em relação à obesidade. Mas nas últimas 2 semanas também surgiram novas diretrizes sobre hipertensão e colesterol. O coração também é o principal foco das mudanças. Doutor, o que está acontecendo com o coração das pessoas? Na realidade, o coração ele tem sido um foco porque acaba sendo o principal fator de mortalidade. Mas as diversas disfunções metabólicas, elas atuam de forma conjunta. Por exemplo, se fala muito da parte do colesterol alto como fator de risco cardiovascular. Só que quando a pessoa tem uma glicemia aumentada, é como se esse colesterol fosse muito mais agredido e a chance de formar uma placa de gordura no vaso sanguíneo fica muito mais aumentada. Então a gente sabe já de longa data que toda pessoa com a glicemia descontrolada vai ter muito mais evento cardiovascular. Então nada mais justo do que a gente somar a avaliação da glicemia com a avaliação cardiovascular. E outro ponto importante é que internamente, dentro do vaso sanguíneo, a gente tem uma camada que envolve o vaso sanguíneo chamada endotélio. Tudo que causar lesão nessa camada vai favorecer a placa de gordura, a formação de uma placa de gordura e uma obstrução futura. E a gente sabe que quando os níveis de pressão arterial aumentam, a gente causa lesão nesse endotélio. Quando a glicemia aumenta, a gente causa lesão também. Quando a pessoa começa a ter aumento do ácido úrico, a gente vai ter alteração também nesse sistema. Então, nós temos vários elementos que, somados, cursam com a doença cardiovascular. Então, a nossa ideia, se a gente quer fazer a prevenção, é tirar ao máximo todos esses elementos que, somados, vão causar as doenças, né? A doença cardiovascular, principalmente. Então, como muitas dessas disfunções culminam com a alteração vascular, ou seja, cardiovascular, nada mais justo do que a gente ter um olhar focado para isso. Mas todas as variáveis têm que ser vistas.
né? Diabetes leva a disfunção renal, que leva a disfunção vascular. Então, o indivíduo tem que ser visto literalmente, como se fala, como um todo, né? Então, essas diretrizes vêm para somar essa leitura que deve ser feita em todo o paciente. O documento também marca a incorporação de terapias modernas para pessoas que estão obesas, como o uso de drogas como semaglutida e tirzepatida, que ganharam papel central por mostrarem benefícios cardiovasculares comprovados. Mas são medicamentos que, de fato, colaboram no tratamento para a perda de peso para as pessoas? Sim, a gente vê uma revolução grande hoje no tratamento de obesidade, algo que a gente não imaginava e tem muito mais coisa vindo por aí. Já temos 3 novos medicamentos que estão chegando, que além de melhorar a questão da saciedade, da fome, ainda tem uma questão de tentar preservar mais a massa muscular, para que durante o emagrecimento a pessoa não perca tanto músculo. Então tem muita coisa nova chegando. Mas o fato é que esses elementos são uma forma de trabalhar com o metabolismo para facilitar o processo de emagrecimento. São drogas realmente muito interessantes no contexto, até no ajuste de controle glicêmico também, né? Isso tem um efeito muito importante nisso. E eu costumo dizer, até quase uma provocação, que a obesidade não acontece por deficiência desses hormônios. Então, quando você faz o uso das canetinhas, né, que são esses hormônios, na realidade o efeito vai ser um controle do esvaziamento do estômago, principalmente, e desse controle cerebral de saciedade. Então, não é que eu estou tratando a causa da obesidade. Eu estou trabalhando com essa dificuldade, que pode ser inclusive genética, é muito comum de ter alterações genéticas, onde a pessoa não consegue se controlar, ela passa do ponto da quantidade calórica que ela come. Então, eles são realmente medicamentos revolucionários nesse aspecto, mas vale lembrar que é importantíssimo que a pessoa, durante o processo de emagrecimento, tenha uma ingestão adequada de proteína e tenha a prática de atividade física. Porque na restrição de energia na alimentação, uma das perdas que acontece não é só do tecido adiposo, é da massa muscular também. Então, se a pessoa tem uma dieta desbalanceada, de baixo teor proteico, com uma redução muito exagerada das calorias de uma vez só, e ainda não faz atividade física, ela pode perder muito peso de músculo. E aí a gente tem uma condição que pode não ser tão positiva. Então, nossa ideia é tentar preservar o músculo no processo de emagrecimento. Então, balanceamento alimentar, mesmo que a canetinha venha para ajudar, eu preciso controlar bem a alimentação e deixar o corpo em atividade. Conversamos com o nutrólogo Dr. Eric Slivit, que nos esclareceu sobre a nova diretriz sobre as pessoas que são obesas, que têm sobrepeso, a ter doenças cardiovasculares. Obrigado pela sua participação com a gente aqui. Muito obrigado, eu agradeço estar com vocês aqui. Assunto muito importante. E fracassou a proposta da China e da Rússia para adiar a retomada das sanções contra o Irã. O Conselho de Segurança da ONU rejeitou a intenção dos dois países e as punições foram restabelecidas hoje. Na última sexta-feira, a Rússia e China tinham proposto estender por 6 meses o prazo da ativação automática das sanções relativas ao programa nuclear iraniano. A resolução foi bloqueada por Reino Unido, França e Alemanha. Com a decisão, todas as sanções da ONU contra o Irã voltam a valer às 9 horas da noite. Elas incluem embargo à venda de armas, proibição de enriquecimento e reprocessamento de urânio, veto a atividades com mísseis balísticos de potencial nuclear, congelamento global de ativos, restrições de viagem a indivíduos e entidades iranianas. Segundo Barbara Wood, representante do Reino Unido no Conselho de Segurança, não havia garantias suficientes do Irã para uma solução diplomática rápida. A representante do Reino Unido declarou que o Conselho cumpriu todas as etapas exigidas pelo processo de reimposição automática estabelecida na Resolução 2231. Em resposta à decisão do Conselho, o Irã convocou neste sábado seus embaixadores no Reino Unido, França e Alemanha para consultas, segundo a imprensa estatal. O presidente iraniano Massoud Pezeshkian afirmou a jornalistas que o Irã não pretende deixar o Tratado de Não Proliferação como reação à restauração das sanções da ONU. Ele declarou que o Irã nunca buscará armas nucleares e que o país será transparente em relação à aplicação do urânio altamente enriquecido. Pezeshkian ainda afirmou que considera a ativação automática das sanções um dispositivo nulo e politicamente irresponsável,
e que seu país vai permanecer dentro do Tratado de Não Proliferação Nuclear. E a Rússia atacou a Ucrânia com mais de 100 drones nesta madrugada. Quase 20 locais foram alvejados. Um supermercado foi seriamente danificado, assim como vários carros na área da explosão, na cidade de Zaporizhzhia, no sudoeste ucraniano. Não houve registro de vítimas. O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas forças tomaram mais 3 vilas no leste da Ucrânia, em meio a um forte avanço russo na área. Em uma declaração publicada no Telegram, o Ministério deu nome às aldeias capturadas na região de Donetsk, Derilov e Maisk. Este ataque é mais um que acontece desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Os dois lados negam ter como alvo pessoas, mas milhares morreram no conflito, a grande maioria ucranianos. Também um número indefinido de soldados perderam suas vidas na linha de frente, mas nenhum dos lados divulga números de baixas militares. No total, pelo menos 1.200.000 pessoas foram mortas ou feridas na guerra Rússia-Ucrânia. E no Dia Nacional da Doação de Órgãos saiu um recorde. O Brasil, que tem o maior programa do mundo, bateu um recorde com quase 15 mil transplantes realizados apenas no primeiro semestre deste ano. Mas ainda existem muitas famílias que não permitem o ato que salva muitas vidas. Ao todo, foram feitos 14.904 transplantes. Apesar do recorde, a fila de espera chega a 80 mil pessoas. 45% das famílias ainda se recusam a autorizar a doação dos órgãos do parente falecido. No Brasil, a decisão cabe exatamente à família. Apesar do Brasil ocupar a 3ª posição mundial em número absoluto de transplantes, atrás apenas de Estados Unidos e China, o país ainda está entre o 20º e o 30º lugar quando a comparação é feita por milhão de habitantes. Quando um profissional de saúde vier conversar com a família para fazer essa doação, saiba que esse profissional de saúde tem todo o reconhecimento, não só nacional, mas internacional, de um programa extremamente seguro. O Brasil não tem venda de órgãos, não tem tráfico de órgãos. A gente conseguiu consolidar ao longo desses anos um programa extremamente sólido que faz com que essa família possa ter absoluta segurança em relação ao programa. Com o mote Doação de Órgãos, você diz sim, o Brasil inteiro agradece. A iniciativa dá voz a familiares que autorizaram a doação e a profissionais que transformam esse gesto em vidas salvas. E o Dia das Crianças está se aproximando e muitos pais já estão procurando opções para tornar a data inesquecível para os pequenos. As opções mais procuradas para presentear os pequenos são os brinquedos, os jogos educativos, as roupas e os livros. Apesar do crescimento dos jogos eletrônicos, os pais vêm buscando itens físicos que proporcionem diversão e desenvolvimento para as crianças. Segundo o Sebrae, o mercado de brinquedos no Brasil vem crescendo de forma consistente nos últimos 5 anos. Os jogos educativos são aqueles que contribuem para a formação das crianças e geralmente são direcionados para a educação infantil, como quebra-cabeças, jogos de memória e dominó. Eles desenvolvem habilidades cognitivas e motoras. As roupas infantis são presentes práticos e sempre necessários. Muitos pais aproveitam a data para renovar o guarda-roupa dos filhos. Vestuários de personagens populares, roupas temáticas e coleções especiais têm alta procura nessa época. Os livros de colorir ganharam um destaque entre os pais, que buscam uma alternativa para diminuir o tempo de tela dos filhos. Além disso, essa opção contribui no desenvolvimento motor, diminuição da ansiedade e na reconexão com o mundo físico. O Dia das Crianças é uma oportunidade de dar aos pequenos presentes que explorem a imaginação. E você já pensou o que vai dar no Dia das Crianças para o seu filho, para a sua filha? Olha, o presente é muito bom, mas nesse dia o que não pode faltar também é muito amor. Esse o Plantão de Sábado está terminando. Tenham todos um ótimo final de semana. Tchau!